ao Senhor com alegria? Aleluia! Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é estar na casa do Senhor. Que hoje você venha se embriagar na presença de Deus. Que hoje Deus venha falar aos nossos corações de uma forma especial, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra aqui, meu irmão, que Deus está tocando no meu coração. Queria compartilhar com a igreja. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Está ali na tela, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu irmão, Jesus é a luz para o mundo. Alguém já tentou se trocar no escuro, na frente do espelho e se trocar? Ou pentear o cabelo, sabe? Naquele escuro, olhar para o espelho e você não se enxerga, você não consegue ver as imperfeições. Quando você está longe da presença de Deus, você está no escuro. Você não consegue se enxergar aquilo que precisa ser mudado. Mas quando você está na luz da palavra, na luz que é a presença de Deus, você se olha, você se enxerga. Você vê daquilo que você necessita ser mudado, as suas imperfeições, as suas práticas. Mas Deus é a luz do mundo, meu irmão. Que você venha estar nessa luz, que hoje venha ser o dia que você venha falar: não, Jesus, eu quero viver algo extraordinário contigo. Eu quero viver o sobrenatural contigo. Eu não quero que os meus olhos fiquem fechados para a tua palavra. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado, meu irmão. Eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei o que passa no seu cotidiano, mas Deus está te convidando agora. Muda a tua vida. Tira aquelas práticas que não agradam ao coração de Deus. Que Deus venha falar ao seu coração nesse dia de hoje. Não adianta você ganhar o mundo, não adianta você ganhar tudo e perder a sua salvação. A sua salvação é um bem material, o bem principal. Não adianta você ter todas as coisas do mundo, que nem a palavra de Deus diz, que quando você junta os seus tesouros aqui na terra, vem um ladrão e rouba. Vem a ferrugem e consome. Mas quando você guarda os seus tesouros nos céus, o ladrão não pega, o ladrão não rouba, nem a ferrugem desgasta aquele bem que você... Então, meu irmão, junte os seus tesouros no céu. Faça tudo possível para você viver com Jesus quando nós fecharmos os nossos olhos. Você tem a oportunidade de estar aqui hoje. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de nós mudarmos, de nós queremos servir ao Deus de todo o nosso coração, meu irmão. Tudo é perca, se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Amém? Então convido a todos, levante suas mãos aos céus, feche teus olhos. Oh Jesus, nós queremos estar na tua presença, Pai, porque tudo é perca, Senhor, se não estiver na tua presença, Pai. Tudo, Jesus, não faz sentido se não for, meu Pai, para estar junto contigo. Quando nós fecharmos os nossos olhos, Jesus, nós queremos ver a tua face, Pai. Não adianta de nada nós ganharmos o mundo, Jesus, conquistar todos os nossos sonhos, nossos objetivos, mas quando nós fecharmos nossos olhos, nós não vemos a tua face, Jesus. Tudo é perca, Jesus. Tudo é perca se nós não estivermos na tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as mãos aos céus, meu irmão, o mais alto que você puder, como um sinal de rendição, e declara esse louvor de todo o teu coração, meu irmão. Se mergulhe na presença de Deus. Aleluia. Declare. Tudo é perca se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que há de
adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, aleluia. Adianta eu dar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh, maravilhoso! Nós queremos mais da tua presença, Jesus. Tudo é perda, Senhor, se nós não tivermos a tua presença, Pai. De nada adianta, meu Pai, conquistar todas as coisas se nós não tivermos a tua presença, Pai. Nos conduza, Jesus. Nós nos entregamos diante de ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Declare mais uma vez tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu
a ti. Nós não temos nada, nada eu serei. Isso, adora ao Senhor, meu irmão. Só a tua presença. É só a tua presença que nos basta, Jesus. É só a tua presença que nos basta, Jesus. Isso. Solte o seu coração, meu irmão. Se eu não tenho a ti. Isso, rasga o seu coração na presença de Deus. Seja dependente desse amor. Seja dependente dessa presença. Oh, labaracere canta na bala, chore canta na bala, sorere na manarabá. Oh, maravilhoso. Oh, maravilhoso. Vem, Jesus. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor Jesus, é somente a tua presença que nos basta, Pai. Nós queremos estar na tua presença todos os momentos, Jesus. Todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Pai, nós não sabemos nosso último dia aqui nessa terra. Mas quando nós fechamos nossos olhos, Senhor, que nós venhamos estar na tua presença, Senhor. Porque nada que nós venhamos fazer, Jesus, tudo que nós viemos conquistar, Jesus, nada se compara a estar na tua presença. Nada se compara a estar no céu, Jesus, junto contigo. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia nós podemos, Senhor, nos arrependermos, Senhor. Obrigado por todas essas coisas, Jesus. Para honra e glória aos teus Deus. Você que crê nesse Deus maravilhoso, dá a mais linda salva de palmas para Jesus. Isso, mais forte, meu irmão. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Glorifica o Senhor, meu irmão. Ele está aqui no meio de nós. Meu irmão, tudo é perda se nós não estivermos na presença de Deus. Que hoje você venha viver essa realidade. Que você colocar no seu coração. Nada que eu possa fazer aqui nessa terra, nada vai se comparar de estar na presença do Deus Altíssimo. Quando nós fecharmos os nossos olhos, pode ser a sua última reunião, meu irmão, pode ser minha última reunião. Mas quando eu fechar meus olhos, eu quero ver a face do Senhor. Eu quero ver a face do Criador. Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Vocês estão felizes? Estão felizes? Cumprimenta o irmão que está ao teu lado. Isso, dá um sorrisão para ele. Fala, dá um bom dia. Se você não deu um bom dia para o seu irmão. A palavra de Deus diz, bom que os irmãos vivem em união. Amém? Glória a Deus. Vamos alegrar os nossos corações na presença de Deus. Vamos balançar o templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Porque bom já estar aqui na presença de Deus. Bom é poder louvar ao Senhor. Isso. Bom é estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom é estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Quero ver a igreja declarando: Deus, venha nos abençoar. E que essa união,
exaltar teu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. A igreja declara: Deus, Deus, Ele está abençoando, meu irmão. É chuva de bênção aqui neste lugar. Deus, e que essa união nunca falte para nós e para Jesus. A mais linda salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, já já o principal, que é a palavra de Deus. Que o seu coração esteja preparado, que o seu coração esteja quebrantado para receber a palavra que vem diretamente do céu. Que o Espírito Santo venha usar o nosso anjo da igreja, o nosso pastor, que venha trazer uma palavra de edificação, palavra que vai mudar a sua vida, a sua história, meu irmão. Que você não venha sair daqui da mesma maneira que você entrou. Que você venha ser renovado, fortalecido e com a certeza da sua salvação, para a honra e glória de Jesus. Amém? Convido a todos a fechar seus olhos, coloca a mão sobre o coração. Isso. Oh, Jesus, cuida de mim, Jesus. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Jesus. Entregamos tudo, Senhor, diante de Ti. Entregamos tudo no Teu altar, Jesus. Venha, Jesus. Venha nos tocando, Jesus. Venha nos conduzindo, Pai. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir e fazer a Tua vontade. Declara: Ele cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso do Teu toque. Não se esconda de mim, Senhor. A minha alma anseia pela Tua presença. Leva minhas águas tranquilas, conduz aos pastos verdejantes. Contigo estarei por toda a eternidade. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por Ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por Ti, Jesus. Aleluia. Cuida de nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Isso, declara mais uma vez: cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Não se esconda de mim. Seja a Tua vontade. Cuida de mim, Senhor.
leva-me às águas tranquilas, conduz os passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Levante suas mãos aos céus e declare: cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Declare: cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus. Esse é o momento de você se entregar, meu irmão. Esse é o momento de você abrir os teus lábios. Você estava declarando: cuida de mim, Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abrirá. Esse é o momento de você abrir o coração diante daquele que pode mudar a tua vida e tua história. Eu não sei o que você tem passado ou tem vivido, meu irmão. Eu não sei da luta que você está passando. Eu não sei da adversidade que você está passando. Mas eu sei num Deus que pode mudar toda a situação, meu irmão. Eu creio num Deus que torna maldição em bênçãos. Eu creio num Deus que tira uma pessoa enferma num leito de um hospital e traz para a vida. Oh, meu irmão, fala ao Criador. Aproveita essa oportunidade de você estar na presença de Deus. Abre o seu coração verdadeiramente. Cuida de mim, Jesus. Cuida dos meus pensamentos. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim. Seja, declare. Ele está cuidando. Ele está cuidando nos detalhes. Oh, nós somos tão dependentes de ti, Jesus. Vem, Jesus. Inunda essa igreja do Senhor com a unção, oh Pai. O Senhor sabe que cada pessoa aqui precisa, necessita, Senhor. Essa pessoa está clamando: cuida de mim. Então vem, Jesus. Escuta cada clamor, Pai. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe que cada pessoa que tem vivido ou tem passado. Nós clamamos por Ti, Jesus, nesse amanhecer, Pai. Nós queremos, meu Pai, que o sobrenatural acontecerá, Jesus. Vem cuidando, Jesus. Derrama da tua Shekinah, Jesus. Derrama, meu Pai, da tua graça, Senhor. Essa pessoa precisa do teu toque, Jesus. Essa pessoa anda mesmo angustiada, Jesus, preocupado. Vem Jesus, por sua provisão, Jesus. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Talvez você tenha passado por luta financeira. A palavra de Deus diz
precisa vir a mendigar o pão. Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle de toda a situação, meu irmão. Ele abre porta onde não há porta. Ele cura, Ele liberta. Oh, maravilhoso! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Nós clamamos por Ti, Pai. Ouve o meu grito chamando por Ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por Ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por Ti, Jesus. Esse é o momento de você abrir os seus lábios, meu irmão. Esse é o momento de você clamar. Meu irmão, mas clame de uma forma que você nunca clamou. Ore de uma forma que você nunca falou. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas, oramos da mesma maneira, os resultados são os mesmos, irmão. Faça algo diferente. Faça a oração do seu coração, não dos seus pensamentos. Não palavras repetidas, palavras decoradas, não. Deixa fluir do seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Isso. Ore. Clame. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele faz só melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Você acredita? Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Ele vai fazer. Acredito, acredito, acredito sim, que Deus vai fazer possível em
eles são maiores e melhores do que os nossos. Espírito Santo, nós queremos viver, meu Pai, aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós queremos viver, meu Pai, o melhor da Tua palavra. Derrama sobre nós a Tua glória, meu Deus. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, meu Pai, a virtude do Teu poder. Nos leva, meu Deus, até a Tua graça. Nos leva, meu Deus, até o trono dos céus. Que o nosso coração seja tomado pela alegria do Espírito Santo. Que o nosso coração seja tomado pela Tua glória, Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu louvo o Teu nome, e o meu coração eu coloco nas Tuas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos cantar do início, vamos lá. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos. Ele vai fazer o que lhe agradar. Sou pequeno e falho, Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo... Você acredita? Declare. Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai. Quero ver você cantar. Vamos lá. Acredito. Impossível, o impossível Deus vai para terminar. Vamos lá. Acredito, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Cadê o glória? Cadê o glória? Amém. Pode sentar, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem que dar bom dia até terminar, que tem gente que só dá bom dia quando termina, porque não acordou ainda. Bom dia. Amém. Vamos ver o que diz hoje a palavra de Deus para os nossos corações. Está lá no Salmos 119, versículo 27. Hoje deu uma paradinha aí no estudo do tempo. Vamos falar sobre sonhos, né? Nós estamos vivendo isso. Eu já tenho pedido há 3 meses isso. Eu não sei se o pessoal vai fazer hoje.
para gravar trechos do culto, porque não dá para passar o culto inteiro durante a semana para você relembrar o que foi pregado. E aí a gente grava trechos do culto, aí a gente passa na segunda, na quarta e na sexta. Trechos pequenos, importantes, porque eu acho que ajuda na fé da pessoa. Já estou pedindo 3 meses, não sei se o pessoal vai fazer hoje, né? Porque eu não posso pregar e ficar aqui embaixo e gravar, eu não consigo. Chutar e fazer gol, não dá. Por isso que nós levantamos ministérios para isso. Mas eu acho que o pessoal vai fazer. Porque são trechos importantes que quando você ouve novamente, aquilo entra no seu coração. Amém? Salmos 119, 27. Hoje eu quero falar de 2 pessoas, Marta e Maria. Eu sei que o texto às vezes é bem cansativo, que já foi pregado por muitos pastores e por muitas vezes. Mas a gente tem que verificar aqui algo importante. A diferença entre Marta e Maria, porque é a diferença das pessoas hoje. São pessoas que têm contato com Jesus, são pessoas que têm acesso à palavra de Deus, mas são pessoas completamente diferentes uma das outras. Mas muito diferentes. Aí você vê aquela pessoa que tem contato com Jesus, está na igreja, mas parece que aquela pessoa parece que nem sabe quem está seguindo. A outra não, a outra sabe. Mas qual que é a diferença e por que houve a diferença? Eu já entrei, obrigado, irmãos. Salmo 119, versículo 27. Davi, que eu acredito que é o salmo dele, faz-me entender o caminho do quê? Dos teus preceitos. Ele pediu, me faz entender o caminho dos teus preceitos. Preceitos, eles são regras. Imagina um mundo sem regra. Até no céu, nas coisas de Deus, tem regra, viu? Porque não é feito de qualquer jeito. Tem que ser feito da maneira certa, correta. Mas aí Davi disse, Senhor, me ensina as suas regras. Me ensina do jeito que o Senhor quer. Me ensina da maneira que agrada do Senhor. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, ela quer servir a Deus, mas ela quer servir a Deus do jeito dela. E não dá certo. Não vai funcionar assim. E às vezes a pessoa não procura aprender. Qual que é a maneira certa? Qual que é o jeito certo? Então ele disse, grava isso no coração. Faz-me entender o caminho dos seus preceitos. Para quê, Davi? Porque assim falarei do quê? Como você vai falar uma coisa que você não aprendeu? Que você não entende? Difícil, né? Você vai falar uma coisa que você não entende? Um dia uma pessoa falou assim, você ouviu a pregação? Ouvi. Você consegue explicar o que o pastor pregou? Ah, não, essas coisas é só para o pastor mesmo. Mas fala aí alguma coisa que o pastor pregou. Ah, eu não sei explicar. Não entendeu. Não, a pessoa não entendeu. Eu estou evangelizando um rapaz, que o irmão vai na igreja, o irmão é bem firme. Ele começou quando era muito adolescente, mas se desviou, mas novinho, criança. E ele sabe que eu sou de Jesus e eu estou ensinando a palavra de Deus. Eu insisti. Aí ele falou assim, já é o 3º domingo que estou indo na igreja do meu irmão. Eu falei, isso aí. Aí todo dia quando ele me encontra, tem novidade, hein? Tem novidade? Está começando agora o rapaz. Tem novidade? O pastor pregou hoje uma palavra parecida com que o senhor... O seu Valquir, me chama de seu Valquir, parecido com o que o senhor pregou. Eu sou meio curioso, porque a pessoa está empolgada, eu quero ouvir. Me conta como que é. Aí ele conta tudo. E eu conheço o texto que ele está pregando. O rapaz, ele foi para a igreja, ele entendeu. Como que pode uma pessoa da nossa igreja, que já faz tempo que está na igreja, acaba um culto, não consegue nem transmitir um pouco do que escutou para outra pessoa? Não entendeu, irmão. A Bíblia fala que se tornou aquele ouvinte esquecido, né? Que não faz a obra, é aquela pessoa que escuta, só escuta, acha bonito, mas sai daqui e não pratica, porque não entendeu nada. Porque se entendesse, iria fazer. É igual o pecado. O pecado é uma coisa que destrói. Se você tivesse um câncer no seu corpo,
Você orar a Deus todos os dias para que isso acabasse? Para que Deus arrancasse isso de você? Tem gente que parece que não. Sim ou não, gente? Ué, porque você não responde? Sinal que você não está entendendo. Que eu estou perguntando, você não está entendendo. A mesma coisa são as coisas erradas. Quando você sabe uma coisa, não, isso aqui, Senhor, tira de mim, eu não quero. Porque você sabe que aquilo vai te destruir. A mesma coisa, irmãos. Porque é o câncer. E o pecado não é a mesma coisa? E a desobediência também não é a mesma coisa? Que quando a pessoa tem, ela tem que orar a Deus para falar, Senhor, tira de mim, porque eu não quero ficar com isso aqui, porque isso aqui vai me destruir. Mas a pessoa não aprende. Mas tem uma outra versão que diz assim, ó, faze-me discernir. Discernimento é você discernir o certo ou o errado. E Davi pediu, se não foi Davi, você me perdoa. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Senhor, qual que é o propósito? Qual que é a tua vontade? Não sirva a Deus do jeito que você quer. Para com isso. Vem à igreja, escuta a palavra, mas vem igual um bichinho e sai igual um bestinho. Não adianta. Tem muita gente que se fechar os olhos hoje não vai para Jesus, não vai para o céu. Mas por quê? Porque vem para a igreja, escuta a palavra, mas não entende as regras de Deus. Por isso que quando vai falar de Deus, não consegue falar. Não tem aptidão para o negócio. Mas por quê? Porque não entende. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei aonde? Nas tuas maravilhas. E não é só falar, não. A pessoa que entende, ela não só fala, mas ela medita, ela pensa. Ela passa o resto da semana pensando, né? Relembrando do que foi dito. Falou, o pastor pregou isso, eu aprendi mais uma coisa, meu Deus, eu quero ser assim, eu preciso melhorar. E aquilo fica, e Jesus falou em sua palavra, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus não está fazendo por quê? Porque a pessoa que vem à igreja, que escuta a palavra, ela não entende. São outras vozes que estão na cabeça dela, a voz de Deus não está. Na Bíblia NBV, que eu sei que é fácil para a irmã colocar ali, também diz um pouquinho diferente. Tem coisa que eu vou pregando, eu vou mudando agora. NBV. Olha aí, ele já fala um pouquinho melhor. Ajuda-me a fazer o quê? A entender. Não só entender, o que mais? E seguir as suas instruções para a minha vida. Irmão, aqui que a gente prega domingo, até durante a semana, é para a nossa vida. Isso aqui não é para você sentar, um clubinho social, uma melação social, que a gente junta um grupinho de pessoas, fica falando uma coisa bonita aqui. Não, isso aqui é para a nossa vida. É para a vida. E ele está dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender, a entrar aqui na minha cabeça. E a seguir também as instruções para a minha vida. E ele diz, para quê, Davi? Porque assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditar nelas. Tem tanta coisa boa na palavra, irmão, que você precisa descobrir, e você não descobriu nem a metade. Tem tanta coisa grande, tanta coisa maravilhosa. Mas eu quero te levar a você compreender o que está lá em Lucas 10:34. Por isso que eu nem fiz o rodeio, já quis entrar logo na palavra. Para a gente não perder nada. Lucas 10:38, perdão. É a parte onde fala de Marta e Maria. Eu acho que você já ouviu já essas duas, né? Mas vamos aprofundar no texto? Vamos entender um pouquinho mais aqui? Vamos entender o que realmente Jesus está falando. Eu falo que Marta é a religiosa. É aquela pessoa que está na igreja, que senta no banco da igreja, talvez todos os domingos de manhã, nem falta, mas é muito religiosa. Fala da palavra de Deus, mas não entende nada, não vive, não acredita, que na hora que precisa, fracassa. A Maria não. A Maria, Jesus não precisa nem ficar pregando muito. Quando Jesus fala, olha,
Preciso de tal coisa. Sim, senhor, eu acredito. Porque ela aprendeu a ouvir. Vamos ver a diferença. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Foi o dia da visitação daquela casa. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. A gente sempre fala isso. Às vezes tem aquela pessoa que recebe Jesus. A casa somos nós. Recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Mas essa pessoa só recebeu, mas ela não segue nada, ela não escuta nada. Ela não vive bem, ela não vive com Deus, ela só recebeu. Mas não aceitou de verdade, não decidiu seguir com Jesus de verdade. Versículo 39. E esta, a Marta, tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se, isso aqui é a coisa mais importante, assentando-se também aos pés de Jesus, o que ela fazia? Ela ouvia a sua palavra. Ouvia. Tem gente que aceita o que Jesus fala, mas não ouve. Não dá ouvidos. Não procura ouvir para entender. Eu preciso entender. E eu, quando o meu pastor estava em cima do altar e eu sentado onde você está, porque um dia eu também fui membro, eu ficava olhando o meu pastor, eu mesmo me doutrinei. Eu procuro me doutrinar. Ali não é o homem, quem está ali é Jesus falando comigo. Então eu levava a sério quando o pastor pregava. Ali é Deus falando comigo ali. Então todo domingo, o dia que eu ia para a igreja, eu tinha um encontro com Jesus, porque eu via que era Jesus que estava falando comigo. Eu tinha que me doutrinar. Ninguém ficou, é assim que você tem que fazer. Não, eu me doutrinei. Foi uma decisão que eu coloquei no meu coração. Eu preciso ouvir a palavra que o homem de Deus está pregando como Jesus, porque ele é ministro de Deus, está ministrando as palavras de Jesus. E eu preciso ver que é Jesus que está falando comigo ali. Bem, a Marta só recebeu, mas quem parou para ouvir, quem foi? A Maria. Ela ouviu. E pode ter certeza que ela que estava ouvindo, ela poderia também explicar para as pessoas depois o que foi pregado. Porque ela entendeu, porque quem entende sabe explicar, quem entende sabe falar. Amém? De vez em quando eu pego alguém e falo assim, me explica o que eu preguei. Aí a pessoa assim, o que o senhor pregou? Ah, está tudo na minha agenda. Eu falo, não está na sua agenda não, tem que estar no coração. Não tem que estar marcado no papel. Porque Deus só vai ouvir a sua oração se a palavra estiver onde? Dentro de você. Não no caderno que você tem aí. Não grifado na Bíblia, onde você está marcando com caneta. Não é isso. A Marta, ela entendeu as regras, ela entendeu a palavra para a vida dela. E aqui a Marta estava fazendo? Marta, porém, todavia, andava distraída e em muitos serviços. Uns domingos atrás aí eu estava pregando e uma pessoa, aí tinha uma criança, eu estava pregando sério. Eu estou pregando, a pessoa está assim com a criança. E aí? Eu chamei a atenção a pessoa. Aí depois a pessoa fez de novo. Falei, pronto. Tá bom. Irmão, agora é a coisa mais importante. Se você não prestar atenção, às vezes naquele momento ali, Deus queria falar sério, algo muito sério, que mudaria o pensamento, o coração da pessoa. Perdeu. A pessoa perdeu. Assim são muitos. Que às vezes está na igreja, está mexendo no celular, parece que está marcando alguma coisa. Não, está mexendo em outra coisa, está mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu amei, vou fazer o quê? É assim que a pessoa quer fazer, eu vou fazer o quê? Quem está entendendo? Antigamente, quando a pessoa vinha, um amigo meu contou uma história, não sei se é verdade, que o rapaz era a final do Flamengo e Botafogo. E era à noite. E aí ele foi para o culto.
Aí ele pegou o Walkman dele, guardou bem escondidinho assim, passou um fone assim no ouvido e colocou aqui. E o pastor está pregando, ele é assim, todo desassossegado assim. Mas ele estava ouvindo um jogo. Um fone ele estava ouvindo um jogo e o outro ouvido ele dizia que estava ouvindo o pastor. Aí ele misturou tudo, o jogo com o pastor. Botafogo! Jesus! Quase que deu problema. Misturou, foi tudo. Meu Deus do céu. Aí, irmão, aí você vê essas pessoas estão tudo perdidas, meu Deus do céu. Mas vamos pegar aqui a Marta, que o tempo passa, eu quero explicar isso aqui para você. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Você está aqui, mas talvez você tem muita coisa na sua cabeça. Hoje é um culto que você tem que falar assim, Deus, eu estou passando muita coisa. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, Senhor, mas silencia todas as outras vozes. Eu estou falando isso agora, mas você pode fazer essa oração se você não fez. Fala para Deus, Senhor, silencia todas as outras vozes, a voz da dívida, a voz do diagnóstico médico, a voz das coisas que eu preciso fazer que eu ainda não decidi. Senhor, cala todas essas vozes, porque eu quero ouvir só do Senhor. Porque às vezes a pessoa, irmão, está no culto, mas tem tanta coisa, tem tanta voz falando na cabeça da pessoa que ela não consegue ouvir a voz de Deus. A Marta, ela tinha um privilégio de ter Jesus dentro da casa dela, mas ela estava como? Distraída, envolvida com muitas outras coisas, muitos serviços. A mente dela estava ocupada com outras coisas e Jesus estava falando. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, presta atenção. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ela ficou incomodada porque a irmã estava ouvindo a palavra. Eu estou aqui trabalhando, fazendo a comida, o lanche, e minha irmã aí sentada. Senhor, fala para ela parar. O Senhor também não se incomoda não de eu estar fazendo tudo sozinha, não? Fala para ela que me ajude. Eu vi um missionário falando sobre isso ontem. Tem pedidos que Deus não vai atender você. Existe certo tipo de oração que Deus não vai te atender. Porque Deus não vai tirar a pessoa da presença dele para fazer a sua vontade. Deus não vai fazer isso. Porque às vezes as pessoas querem que nós, às vezes pastores, até Jesus faça o que ela quer. Não, a gente não vai sair da palavra de Deus, nem muito menos da presença de Deus para fazer o que a pessoa quer. A não ser que isso esteja incluído na vontade de Deus. Quem está entendendo? Porque tem gente que fica inventando um monte de doutrina. Aí, versículo 41. Isso aqui você já conhece, mas eu quero te levar ao entendimento. Quem é Marta? E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e afadigada com muitas coisas. Falei, moça, você está muito agitada. Você está muito agitada, você está muito ansiosa. Ansiedade é aquela preocupação. Ansiedade, diz a Bíblia em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. A palavra de Deus é que alegra, mas a pessoa prefere ficar ansiosa, coração acelerado, mente acelerada. Não, eu só preciso ouvir uma palavra, porque isso vai me alegrar, vai me colocar lá para cima, vou recuperar minha autoestima. Mas não, a pessoa prefere ficar ouvindo a voz da ansiedade. E Jesus repreendeu, ela falou, Marta, Marta, você está muito ansiosa. Você está muito afadigada, perturbada. Afadigada, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Aí Jesus termina, mas uma só é necessária. Uma só. Você só devia fazer uma coisa só. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não vou tirar ela da minha presença. Não vou falar para ela parar de fazer o que ela está fazendo para te ajudar em outras coisas, para ficar igual você. Agora presta atenção, isso aqui você não é lição nova, você já ouviu muitos pregadores pregarem, eu sei. Naquele dia que a Maria aprendeu
a tomar uma decisão que a melhor coisa é ouvir a Deus, quando ela passou por outras coisas, ela soube lidar com o problema. Porque lá no capítulo 11, quando teve a morte do irmão, a Maria foi completamente diferente da Marta. Por isso que eu falo, é diferente uma pessoa, porque ouvir a palavra é uma decisão. Você está aí sentado, você tem que tomar uma decisão. Então, pastor Valquir falou que tem que prestar atenção. A pessoa fica assim, ó. E aquilo vai entrando, ela vai analisando, ela vai entendendo. É isso que você precisa. É uma decisão, é uma escolha. Diga amém. É uma decisão, é uma escolha. E aí, lá em João, capítulo 11, vamos ver lá, porque eu fiz um resumo. Vamos primeiro lá em João 20. 20 e 15. Eu volto já. Para o 11. Quando Jesus morreu, e aí, duas mulheres foram buscar Jesus. E elas foram procurar Jesus no túmulo. Só que Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus já tinha falado, né? Que é o terceiro, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando elas chegaram lá, a pedra do túmulo já tinha sido removida. E tinha 2 soldados lá, se não me engano, e nem eles sabiam como foi que aconteceu. Mas se você ler a história, acho que em Mateus, eles inventaram até uma história. Está lá escrito lá que inventaram uma história, dizendo que roubaram o corpo de Jesus. Irmão, tem gente que mente. Só para prejudicar outra pessoa, mente. Tem gente que é mentirosa. Mente só para prejudicar outra pessoa. Mente ou não mente? E gente que diz que é de Deus, mente. Mente para enganar outras pessoas. Mente. Mente. Para enganar outras pessoas. Conta mentira. Para enganar outras pessoas. Isso eu já vi várias vezes. Gente que jamais deveria mentir, mente. Que às vezes está em púlpito da igreja, mente. Não deveria fazer. E mente. Não fala a verdade. Mas ok. E inventaram uma mentira, mas depois você deve ler lá, em Mateus, sobre essa mentira aí. Que, se não me engano, essa mentira percorre até hoje aí nos ouvidos dos outros. É isso aí? É Mateus 28:3. Depois você lê. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Olha que mentira. É a mentira. Porque para falar que Jesus não ressuscitou. Então inventaram essa mentira. Até pagaram. Não pagaram? Tem o texto aí, fala que pagou. E eles recebendo o dinheiro. Você nunca leu isso? Tem que ler. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Irmão, conta essa mentira até hoje. Cadê o corpo de Jesus? Não ressuscitou não. Os discípulos vieram aqui de noite, furtaram e a gente nem percebeu. Mentira, porque pagaram o dinheiro. Estou te pagando aqui um dinheiro para você mentir. Pra você falar uma coisa aí que não é verdade. Pode deixar. E conta essa mentira até hoje lá. Mas volta aqui. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, a Maria, ela foi procurar Jesus. Porque é aquela pessoa que ouve, entendeu, e ela sabia que era o seu Salvador. E mesmo ele tendo se ausentado 3 dias, ela foi à procura. Eu disse, eu sei, eu creio, ele está vivo, eu vou achar Jesus. E aí disse-lhe Jesus, volta um pouquinho aí, 14, volta um pouquinho, 13, isso. Que eu acho que foi acho que foi o que coloquei, né? E ela foi procurar no túmulo, mas ela não achou. O túmulo estava vazio. E disse-lhes, e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? É o anjo de Deus. O anjo de Deus falou para ela, quem que você está procurando aqui? Quem você procura? E por que você está chorando? E ela,
lhes disse, ela, Maria, e ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem? E viu Jesus em pé. Mas não sabia que era quem? Mas não sabia que era Jesus. O desespero faz isso, faz a pessoa, irmão, não enxergar a presença de Deus. E ela não percebeu que era Jesus. Consegue. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Agora Jesus está falando. Mulher, por que choras? E Jesus falando com ela. Quem buscas? Ela quem? Maria. Cuidando que era o hortelão, o jardineiro do lugar, disse, Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E olha como é importante uma pessoa que aprende a ouvir a voz de Deus. Segue. Disse-lhe Jesus, Maria. Chamou pelo nome. Quem conhece a voz do seu marido ou da sua esposa? No telefone. Quem conhece? Acho que todo familiar fez essa grade de ligar assim e se passar para outra pessoa. Fulano, pai de ser besta, eu sei que é você que está aí do outro lado aí. Tá querendo brincadeira, rapaz? Olha, fulano de tal tá aí. Pai de brincadeira, eu sei que é você. Acho que todo mundo já brincou assim, né? Eu conheço sua voz. Você está pensando o quê? Você está brincando? Eu conheço sua voz, fica dizendo que é fulano de tal, eu sei que é você. Um dia o missionário ligou, o pessoal lá que era obreiro novo na sede, aí ficava brincando, irmão, eu sou o missionário Soares. E aí o pessoal, missionário? Aí ficava brincando, dizendo que era um missionário, até o dia que o missionário ligou mesmo. Aí o missionário ligou lá na portaria da igreja, o missionário queria alguma coisa lá, ligou, ele falou, irmão, amigo, o missionário falou assim, amigo, é o missionário, tudo bem? Você pode vir aqui? Ah, tá. Missionário. Falei, é o missionário, meu filho, tudo bem? Você está bem? Você pode vir aqui? Tá bom, já estou indo já, pode deixar. Tá com graça comigo. Missionário assim, tá bom, amigo, tá bom, Deus te abençoe. Ela ligou, ô Jaime, ô Amorim, fala com esse menino aí que está na portaria. Eu estou ligando, ele está falando que ele está achando que não sou eu, porque ele ficava brincando, né? Se passando que era um missionário, não era. Até o dia que o missionário ligou. Bom, mas quando Jesus chamou Maria, ela reconheceu a voz? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. A ovelha não segue o estranho. A pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus, ela não ouve, ela não segue coisa estranha. Tem gente que vai na onda de qualquer vento de doutrina. Quem escuta Jesus não vai. Quem realmente sabe qual é a voz de Deus não segue essas coisas não. Não vai nessa onda não. Quem está entendendo? Não vai não. Segue a palavra de Deus. Diga amém. E disse Jesus, Maria, e ela voltando disse, Rabone, que quer dizer? Ela é uma ovelha. Ela sabe ouvir a voz do seu Senhor. Amém? Ela reconhece a voz de Deus. Tem gente que Deus pode falar, irmão, de várias maneiras. Deus pode usar pastor, usar obreiro, pode falar pessoalmente com a pessoa e ela não vai reconhecer a voz de Deus. Ela é a Marta. É aquela pessoa que está na igreja, religiosa, que escuta um monte de coisa, a cabeça cheia de coisa, ansiosa e perturbada com muita coisa, que não sabe parar para ouvir e começar a aprender a reconhecer a voz de Deus. Quem está entendendo? Ela reconhece. Ela disse, mestre, Rabi. Ela estava desesperada. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome, ela reconheceu, meu Deus, está falando comigo. Quem está entendendo? Mas tem gente que não escuta, tem gente que é teimosa. Tem gente que você fala com a pessoa, não quero saber. Um dia eu estava no culto, eu falei assim, gente, eu falei 3 pessoas, mas são 4 pessoas que você não pode mentir. Nesse mundo, não minta.
Não esconda, não omita e fale sempre a verdade, não esconda nada. Primeira coisa que você não pode mentir, esconder ou omitir é Deus. Segundo, pastor. O dia que você for falar com um homem de Deus, não esconda nada. Se o pastor perguntar, está tudo bem? Não, pastor. Foi bom o senhor ter perguntado, ora por mim. E aí você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem com a família? Tá? Não está. É melhor você falar que não está. É melhor você orar. Não minta para Deus, não esconda nada, fala a verdade. Para pastor. Para o médico. O médico pergunta, a pessoa vai no médico, você está sentindo dor? Está sentindo dor aqui? Está sentindo? Vai morrer. Não vai morrer? Porque o médico está ali para ajudar a pessoa a se recuperar, mas ela quer. Aí eu não falei nada, o médico tocou aqui, eu senti uma dor, perguntou, está sentindo dor? Eu falei que não, vai que ele me interna. Você não pode mentir, irmão. Mas escuta o que eu vou te falar. E para advogado, porque às vezes a pessoa está indo lá para pegar uma pessoa que vai defender ela, não fala a verdade. Como que o advogado vai te defender se você não fala a verdade? Né, doutor? Aí chega na audiência, aí, não, meu cliente é inocente, mas eu tenho provas aqui. O senhor sabe disso. Aí o inocente olha para a advogada. Mas você não falou para mim por quê? Não é assim? Por que você não contou? Eu achei que não precisava. Agora você está perdido, agora não posso te defender. São 4 pessoas que você não pode mentir. Que você não pode esconder e só pode falar a verdade. Se você mentir, você está dentro d'água. Eu falei isso dentro da igreja. Tinha uma senhora que estava um carocinho no seio. Bem pequenininha. Ela tocava assim, ela sentia. Não falou nada para ninguém, para a família. Toda vez que ela no banho, porque a mulher faz, né? A mulher não faz isso? Isso faz debaixo do chuveiro, não é isso? Vai lá, fica palpando para ver. E ela sentia lá o carocinho. Estava começando a doer. E ela ouviu falando isso. Que tem que ir no médico. Ela falou, não vou no médico, não vou no médico. Irmão, quando ela foi no médico, falou, doutor, estou sentindo um carocinho aqui porque eu preguei. E o médico perguntou, ele falou, ai doutor, fala a verdade, senhora. Há quanto tempo que a senhora está sentindo isso? 4, 5 meses. Senhora, tinha que vir rápido. Quando fez o exame, já era o início do câncer. Ela falou para mim, pastor, se o senhor não tivesse pregado aquele dia e eu não tivesse prestando atenção, eu ia morrer. Claro que hoje ela já está com Jesus. Mas meu irmão ali ajudou ela a ter uma qualidade de vida, porque essa mulher ia sofrer muito. Com esse negócio, não vou no médico, não vou no médico, vai que é câncer, vai que é câncer, já era câncer, já era. Mas eu tinha que falar na igreja, porque a pessoa chega no médico e não fala a verdade. Quem está ouvindo? Eis que sou profeta. Falei de propósito. Eis que sou profeta. Escuta o que eu estou te falando para você. Sentiu, vai no médico. Não fica esse negócio não, tá? Porque eu sou de Deus. É Deus que me cura. Se você não tem fé, a Bíblia fala, busca o médico. Até o missionário vai no médico, eu vou no médico. Médico é autoridade, irmão. Não faz isso não, porque você vai abreviar a sua vida. Estou falando aqui em cima desse altar. Escuta o que eu estou te falando para você. Vá ao médico. Não é pecado não, vá lá. Amém? Pastor, estou sentindo dor aqui no cotovelo. Isso aí já é inveja. Vamos lá para João 11. Isso aí já é outra coisa, né? Isso aí já é inveja. Quando o irmão dela morreu, você tem que ver a atitude de uma e da outra. A Marta era uma religiosa, mas coitada. Dizia ser crente. Mas quando a coisa pegou mesmo, a Bíblia fala que quando Jesus chegou para ajudar, porque Jesus amava Lázaro, aquele que estava enfermo.
Não, a pessoa está doente, a pessoa está passando uma luta, Jesus continua te amando do mesmo jeito. Diga amém. Porque às vezes a pessoa pensa, só porque ela está passando uma luta, parece que Jesus deixou de amar. Jesus te ama. Jesus te ama. Fala para a pessoa que está do lado dela. Fala, irmão, Jesus te ama. Jesus ama você. Isso são palavras que salvam alguém, sabia? Fale para a pessoa, Jesus te ama. Sexta-feira, eu não consegui fazer o culto à tarde, que faleceu uma pessoa muito próxima minha, que eu conheci só quando eu era pequeno. Eu confesso para você, falei, está quase perto do culto, eu acho que eu não vou. Aí eu falei, pastor, eu vou ter que ir lá. Irmão, cheguei, um velório muito dolorido, muita gente chorando, com muito sofrimento. Quando eu cheguei, parecia uma celebridade. Eu me acho uma pessoa normal, mas quando eu cheguei, e aí eu cheguei, até minha irmã falou, você veio? Eu vim. Aí um rapaz que eu conheci, o Renê, conheci desde pequeno, ele olhou para mim e falou, não acredito, você veio? Eu vim. Eles têm um costume de abraçar e dar beijo, né? Ele olhou para mim e falou, você está tão lindo. E me abraçou de novo. Aí eu fui falar com os dois irmãos, o Ronaldo e outro nome lá que eu não lembro. Eu falei, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou o Valquir. Ah, Valquir! Não acredito, você veio. Porque eles nem esperavam. Faz muitos anos que eu não vejo eles. Mas ali foi o consolo. Entende? Mas foi um consolo. E eu falei para eles, Jesus ama vocês. O Espírito Santo vai consolar vocês. Mas eu fui para... Porque é importante a gente fazer isso. Jesus ama você. Se você estiver passando uma luta, Jesus não deixou de amar você. Jesus te ama. Não é porque você está passando uma luta que Jesus deixou de amar você. Preste atenção nisso. Que o diabo está mentindo para você. E aí, quando Jesus demorou para ir, todo mundo sabe, né? Mas Jesus deu a palavra. Essa enfermidade não é para a morte, mas vai ser para a glória de quem? Mas vai ser para a glória de Deus. E quando chegou lá, Lázaro já estava morto, já estava enterrado. Aí, é o versículo 19, né? Que a minha irmã me ajuda aí. Vamos ler rapidinho. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Todo mundo estava consolando. Minhas condolências. E ouvindo, pois, Marta... Você quer ser quem aqui nessa história, irmão? Que eu esqueci de perguntar. Você quer ser a Marta ou a Maria? Vamos ver. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Você vê como que a pessoa que não escuta dela, toda precipitada, né? Ela já saiu com 7 pedras na mão já. A outra que já conhecia a voz de Deus ficou em casa. Ela não é precipitada. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Já começou já. 22. Olha a religiosa. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você viu o que ela falou? Ela falou que acredita, né? Que tudo que Jesus falasse com Deus, ia acontecer. Você ouviu o que ela falando isso? Quem ouviu? Ouviu não, você leu. Você leu, né? Está escrito lá. Olha lá. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Seu irmão vai voltar à vida. E olha o que ela respondeu. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não entendeu nada. Ele entendeu? Não entendeu nada. Jesus estava falando de um milagre que ia acontecer naquele momento. Já estava relatando para ela. Mas uma pessoa, irmão, que não está acostumada a ouvir Deus. Mas é aquela pessoa que quer dar uma de religioso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Crê nada. Falou que tudo que Jesus pedisse, Deus faria. Jesus disse, seu irmão vai voltar à vida. Aí eu creio que um dia ele vai voltar. Não estava entendendo nada que Jesus falou. E segue. Disse-lhe Jesus, eu sou, abençoada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, olha, Jesus falou claramente para ela, segue.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisto? Jesus falou para ela. Jesus está pregando para ela, né? Está pregando? Que pessoas assim você tem que ficar falando, porque não entra na cabeça. Tem gente, irmão, que você tem que falar, porque não adianta você falar, você crê, eu vou fazer uma oração. Será que vai acontecer? Aí você tem que falar, porque senão não entende. Aí, no versículo 27, disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, toda religiosa. Tem gente que é muito religioso, mas fé é nada. E dito isso, partiu, olha a diferença. E quando Jesus falou para ela, acabou de conversar com ela, e dito isso, partiu e chamou quem? Quem que Jesus chamou? A outra veio, Jesus chamou. Eu quero falar com a Maria. É com Maria que eu quero conversar. Mas eu quero conversar com ela, eu e ela só. Amém? O médico, quando quer falar coisa séria, o médico fala assim, tem alguém da família que eu posso falar em particular? Alguém de cabelo, assim, alguém de juízo, né? Alguém que... Aí o médico fala, aí desmaia. Não, alguém boa. Alguém que dá para conversar? Tem alguém? Tem. Aí. Não é assim? Não é assim? Aí chama no canto, ó. O negócio é o seguinte, assim. A pessoa, entendeu? Aí fala, o que foi? A desgrameira. Tem gente que não é muito boa porta-voz não, né, irmão? Mas eu achei muito interessante isso. E dito isso, partiu e chamou em segredo. Quem? A Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. E uma pessoa que não aprendeu a ouvir Deus, Deus não consegue falar com ela. Porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, Deus fala segredos para você. Coisa que não vai falar para todo mundo. Mas com a Maria falou. Porque ela aprendeu a ouvir a voz de Deus. Para terminar, vamos lá para o versículo 28. Já está no próximo aí. 28. 39. Vamos lá. Aí chegou a hora de Jesus fazer a obra. Disse Jesus, tirai a pedra. Quem entra em ação? A Marta. A religiosa. Aquela que disse assim, que tudo que Jesus pedir vai fazer. Aí a Marta vem e manda o defunto dizer, Senhor, já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Oxe, mas ela não tinha fala? Quem leu o que ela disse lá? Que ela acreditava em tudo que Jesus pedisse para Deus. Quem ouviu? Não foi? E agora? É esse tipo de pessoa que eu falo, irmão. É a pessoa religiosa que está dentro da igreja. Que fala, que diz que crê na palavra de Deus, mas na hora... Ela foi a única que se levantou, foi Jesus. Não dá mais certo não, acabou tudo. Não tem mais jeito. E Jesus deu uma bronca nela. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu não falei para você? Será que você não está sendo assim? Que está na igreja sentado ouvindo a palavra, irmão. Para de ser religioso e seja como Maria que senta e decide ouvir a voz de Deus de verdade. Digo amém. Porque lá em Provérbios 28, 9. A Marta, eu chamo ela de religiosa. A Maria, eu chamo ela de transformada. Uma pessoa que é transformada, ela fala menos porque entende mais. A pessoa quando é transformada por Deus, ela fala pouco, não precisa falar muito não, porque ela já entende as coisas. Mas a pessoa que é religiosa tem que ficar falando muita coisa para ela, senão ela não acredita. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Deus está falando e a pessoa está desviando o ouvido. Ela não presta atenção. Até a sua oração será abominável.
Porque se você não dá atenção à voz de Deus, quando você falar, Deus também não vai ouvir você. A sua voz também não vai ser importante. Eu quero orar por você. Amém? Você que está com algum problema de saúde. Pastor, estou com um problema no ouvido. Estou com um problema na visão. Estou com um problema na garganta. Estou com dor no peito. Dor nas pernas e no pé. Vem cá que eu vou orar por você. Você tem 10 segundos. 8. 7. 5. 4. Meu Deus, é rápido assim? Aqui é. Deve ser assim. Fica aí pensando na carochinha aí. Aí quem está com problema na coluna, não pode dobrar. Olha para mim aqui, não olha para o chão não. Vou fazer igual missionário. Se você olhar para o chão, você vai embora rápido. Olha para mim aqui. Não olha para o chão não, olha para mim. E quando eu estiver orando, que às vezes aí quando o pastor tá falando, a pessoa fica assim. O pastor fala. Aí na hora de orar a pessoa fica assim. Não, tudo tem sua hora. Agora é hora de você olhar para mim. Não olha para o chão não, olha para mim. Olha aqui. Quem está com problema na coluna, não pode dobrar. Levanta a mão. Fica a mão levantada, deixa eu ver. Não pode dobrar. Hã? Dobra, mas dói. A senhora. Não dobra ou não? Não dobra. Quem mais está assim? Dobra? Não. E aí? Dobra? Não, a senhora. Mas dobra? Não, mas dobra. A coluna, dobra. Consegue. A senhora. A irmã. Não consegue. Tá. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A palavra de Deus fala: imporão as mãos sobre os enfermos e serão o quê? Curados. Eu não posso ir até você para colocar a sua mão. Apresente sua mão, diga assim: Senhor Jesus. Não só quem está com dor na coluna. Diga: Senhor Jesus, coloca a tua bênção na minha mão. Coloca no alto da sua cabeça. E olha para mim. Não precisa fechar o olho não. Diga: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Dobra. Os obreiros têm que ser espertos, irmão. O obreiro, o pastor tem que esquecer celular, se está vendo. Olha aqui a pessoa que está dobrando aqui. Pode dobrar. Se o obreiro ficar lá, nem vem para cá. Se não for ajudar, esquece. Fica grudado não, pastor Daniel. Sai daí, filho. Você fica grudado com a Ivanilza aí, você não ajuda nada. 3 obreiros grudados um no outro aí. Sai daí. A gente está fazendo a obra de Deus agora. O senhor é bravo, pastor? Eu sou, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Fica grudado no outro. Sai daí. Vamos fazer a coisa séria. Estamos trabalhando para Jesus. Chegou a hora de acordar. Fazer a coisa séria, porque atrapalha a obra de Deus, essas coisas. Vamos fazer a coisa séria. Vamos trabalhar para Jesus. E aí? Tá vendo? Estou falando para você. Pastor, o que o senhor fez? Eu fiz o que está na Bíblia. O dia que você aprender a ouvir a voz de Deus, você faz as coisas sem duvidar do que a palavra de Deus promete. É só isso. Quem pode falar que está curado agora? Coluna. Curei. Saiu. Cadê o microfone? Cadê os pastores? Vamos lá. Isso. 100%. Dobrou? Amém. Vamos lá. Quem mais aí? Fala. Eu fui até o pé. Oh, Fiz isso. deixa eu ver. Nunca fez? Deixa eu ver. Não aguento. Coluna. Quer ver, irmão? E não tô dobrando o joelho, não. É mesmo. Olha, irmão. Nunca fez isso? Não, irmão. Tava com dor? Eu tenho dor muito forte, sofro muito. Acabou? Aqui, Acabou? trava.
Acabou. Graças a Deus. Quem mais aí? Fala. Então, não consegui agora. Não consegui, mas consegui. Consegui. Então faz aí. Ó. Faz igual ela aí, ô Maurício. Quem mais? Fala, irmã Wanda. Tava doendo muito. Dos E agora? dois lados. Agora passou. Agora um pouco. Só pegar rapidinho, se não dá tempo. Fala. E há quanto tempo estava assim? Há muito tempo que doeu. Hoje vai ser doendo bastante. Hoje estava doendo? Muito. Quem mais aí? Eu estou te ensinando, irmão. Porque aprenda uma coisa. O dia que você aprender a ouvir a voz de Deus, a coisa é rápida. Não tem esse negócio, porque as pessoas precisam aprender na igreja. O que fala, minha irmã? Estava doendo muito, mas eu consegui dobrar. E há quanto tempo estava doendo? Há muitos anos. Acabou? Aliviou. Irmão, eu peguei uma mulher que a mulher estava aleijada. Trouxeram ela aqui. O médico falou, você vai ter que fazer uma cirurgia e você vai ficar de cama. Ela veio diante do altar, lá em Araçatuba. Eu não orei por ela não, só coloquei a mão na cabeça dela e falei, dobra. Nunca mais, acabou. A gente está precisando de homens de Deus que faz isso aqui que eu estou mostrando para você. Isso aqui é desse jeito aqui, ó. Fala, meu irmão. Pastor, eu dobrava como sentindo dor. Agora eu dobrei várias vezes não sentindo dor. Torci aqui, parece que tem um... Eu não orei por vocês não, eu só ensinei vocês a obedecer a boca. palavra. Acabou? Acabou. Quem mais? Quem mais? E aí, meu irmão? Fica firme, que Deus está operando. A senhora? Dor nos nervos ainda, mas aqui melhorou bem a lombar. Agora eu já ensinei vocês. Faz vocês de novo, aqui diante do altar, o que eu fiz. Há uma unção na mão de vocês. Gente, Deus colocou uma bênção na mão de vocês. Não é brincadeira, não. É sério. Ou vocês não acreditam? Ou você é Marta? Fala. Estava com uns 2 meses que eu ia trabalhar e estava com a dor grande do dedão grande do pé. Mas graças a Deus, e glória a nosso Senhor Jesus, passou. Acabou. Amém. Agora, irmão, todo mundo faz a mesma coisa. Você que ficou no seu lugar aí, que devia estar aqui. Devia ter feito. Ou então faça por alguém, porque Deus vai visitar aquela pessoa. Quando você chegar lá, ela vai sair da cama e vai andar. Olha assim na sua mão. Mas se você for orar, você que está num lugar, se você for orar por alguém, não vai orar sentado, né? Pelo amor de Deus. Olha em pé. Olha assim na sua mão, diga assim, Senhor Jesus, coloca nas minhas mãos o teu poder. Eu não aceito e nem permito mal algum na minha vida. Amém. Coloca onde você tem a dor. Se não dá para colocar, coloca no coração. É um lugar íntimo ou difícil. Pastor, é lá no pé. Não dá para você pegar o pé. Fecha os olhos. E você ora comigo. Não é para ficar olhando para mim, não. Agora é oração. Jesus, passa com o teu poder agora, do alto da cabeça até a planta do pé. Eu não preciso ficar fazendo orações longas aqui, porque eu sei o poder que tem a tua palavra. Eu tive que mostrar isso aqui para as pessoas agora. Jesus, toca agora na sola do pé, toca nas pernas. Jesus, que não tenha uma pessoa que volte para o lugar dizendo que está com dor, Jesus, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus, meu Pai, que cumpre as tuas palavras e promessas. Meu Deus, toca nos rins, nos pulmões, toca nas articulações. Essa pessoa que está com dor no braço, Pai, eu chamei primeiro pessoas que estavam com problema no ouvido. Toca agora no seu ouvido surdo. Essa pessoa que tem um barulho no ouvido. Jesus, toca agora na visão desta pessoa, Jesus. Faz essa pessoa, meu Pai, recuperar agora os movimentos do corpo. Faz essa pessoa ser curada agora da garganta. Diga assim, o meu corpo fique curado. Todo mal sai em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Faz tudo que você não podia fazer agora. Toca onde estava a dor. Tem que ser rápido, que o tempo passa. Foi curado, já chama o obreiro já. Se ele não vir, toma o microfone dele. Fala, minha irmã. Está um pouquinho só dolorido. O que você não podia fazer? Eu levei um tombo e meu braço ficou enganchado na lança da escada.
Aí ontem eu fui ao médico e ele falou para mim fazer exames, passou medicação, mas agora eu tô conseguindo levantar o braço. Só levantava até onde? Não tava conseguindo levantar. Mas até onde só doeu levantava? demais. Assim, né, para poder Só? fazer alguma coisa. Passava com a mão no cabelo? Não dava. Sim, mas doía. E agora? E agora eu tô. Ó. É isso aí. E a sola dos pés também, que eu sinto muita dor na planta dos pés. E eu tô Fascite sentindo plantar. Acabou. Amém. Aqui, rapidinho. Eu desmontando um carro, o banco de um carro, desloquei o ombro aqui. Não podia levantar. E agora? Brigando comigo mesmo agora. Fala. Eu pastorei uma dor no joelho e assim no músculo da perna. Enquanto eu tomo remédio, ele melhora. Passou o efeito do remédio e começa de novo. Essa noite, nossa, eu dormi, fiquei assim, não conseguia dormir de tanta dor assim no joelho. E agora? Eu paro, fica pior. E agora, graças a Deus, eu não estou sentindo nada. Ô, glória. Em nome de Jesus, que não volte mais nunca. Tem mais, eu não posso pegar tudo não, tem bastante gente, fala. Dor no calcanhar do meu pé. Passou? Passou. Há um Rapidinho tempo assim. atrás também eu tive um problema no pé direito também, no peito do pé. E eu fiquei curada numa oração que o senhor chamou também aqui. Aí hoje é meu Isso aí. calcanhar. O irmão aqui. Estava com dificuldade de levantar o braço, uma dor terrível. Vou colocar mais próximo do microfone. Uma dor terrível aqui no ombro, mas O senhor levantava até onde? Eu levantava um pouco, mas agora eu tô... Você viu o que está acontecendo aqui, irmão? Você viu o que eu ensinei você? Simples. Meu Deus do céu, que complicação é essa? Fala mais. Eu caí na rua na terça-feira e estava doendo muito o pé. Você gosta de ficar caindo na rua? Não, não pode. E o joelho também, agora passou a dor. Acabou. Não conseguia pisar no colo. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Fala.